Olá a todos, seja bem-vindo a mais um curso aqui na RL System. Meu nome é Rafael e essa é a nossa primeira videoaula do nosso curso de Spring MVC. Bom, pessoal, esse curso vai seguir a metodologia dos demais cursos da RL System, a metodologia onde a gente começa apresentando uma tecnologia, a gente geralmente chama esses cursos como os primeiros passos, que é para atingir desde quem está começando agora até quem já tem um certo conhecimento e quer avançar. Bom, pessoal, confesso que esse curso eu tenho um prazer enorme, assim como, obviamente, os demais de estar ministrando, mas é uma questão que me chama muita atenção. Geralmente, quando eu vou estar iniciando um curso, apesar de eu já ter uma experiência, obviamente, na tecnologia que eu vou estar mostrando, eu sempre busco mais informações em relação, principalmente com nossos alunos, as dúvidas, o que gostaria de ver. Isso é muito importante porque a gente acaba criando um curso tendo essas opiniões e com isso a gente consegue atingir melhor, tá, as dúvidas do pessoal. Esse curso, então, eu quero que você saia daqui aprendendo Spring MVC, mas principalmente entenda por que você está aprendendo Spring MVC. Você já vai entender. O que é o Spring MVC, pessoal? Spring MVC você já deve ter visto falar centenas de milhares de vezes, seja em busca, seja em cursos online, chega em cursos presenciais, em livros, apostilas, em vagas de emprego, enfim. Spring MVC é uma coisa que está presente no Java. É quase impossível, tá, alguém, ou melhor, é impossível alguém que trabalha com Java não conhecer Spring MVC. Muito difícil alguém que trabalha com Java não ter em algum momento usado Spring MVC ou não ter uma aplicação em Spring MVC. Mas por que o Spring MVC é tão famoso? Por que é tão utilizado? Por que a gente está tendo que aprender Spring MVC? Bom, pessoal, antes de começar, basicamente, o que é o Spring MVC? Ele é um framework, né? Obviamente, de Java, muito conhecido, como eu disse, utilizado no mercado. E o grande objetivo desse framework é que, primeiro, ele tem uma injeção de dependência, persistência de dados e, principalmente, tem o padrão MVC para a criação de aplicações web. O que significa isso para quem é iniciante? Você já vai entender. Eu copiei esse Y-Spring diretamente da página do Spring MVC, não quis traduzir porque é bem interessante como foi feito aqui. O iSpring, tá? O Spring, basicamente, você vai programar com Java. Tá? Ele faz com que a programação em Java seja muito mais simples, seja muito mais rápida para qualquer um. Tá? Porque o foco do Spring é o quê? É na simplicidade, na velocidade, na produtividade. E com isso faz com que ele seja um mais popular framework de Java. Quando a gente pensa em Java e a gente pensa em framework, a gente pensa em Spring MVC, a gente pensa em JSF, a gente pensa em Primeface, né? Mas geralmente o primeiro que a gente pensa é Spring MVC. Por que eu vou usar Spring MVC? Eu vou usar Spring MVC porque eu estou vendo esse curso aqui na RL System. Não. Eu vou usar Spring MVC porque eu estou vendo uma vaga de emprego que exige Spring MVC. Talvez, é uma escolha sua. Só que é muito mais do que isso, pessoal. O Spring MVC, você tem que entender que ele está aí para te ajudar, para facilitar, tá? Deixar mais fácil as aplicações e principalmente deixar a tua aplicação mais organizada. Tá? Por que surgiu o Spring MVC? Quando você começou a formação de Java aqui na RL System, lembra que a gente trabalhou com servlets, que era uma coisa assim de outro mundo, tá? Para quem nunca trabalhou com web, talvez não era uma coisa de outro mundo. Para quem já tinha alguma experiência de web, viu que a coisa era muito complexa, era impossível trabalhar com servlets, né? Produtividade zero. Só que aí depois eu apresentei para vocês o JSP. E para quem estava começando naquele momento a aprender Java, viu que o JSP era a solução dos problemas, né, comparado ao servlet. Só que mesmo assim ainda não era tudo isso, existia vários problemas. Tá? E vejam só, a ideia, pessoal, de um framework, no meu ponto de vista e de muitos desenvolvedores, é solucionar problemas, não é vir trazer problema, não é vir trazer dificuldade, não é que seja mais uma coisa que eu tenho que aprender.
porque alguma empresa pediu. Não, ele tem que resolver problemas. A gente tem problemas no Java e o framework está aí para resolver. Qual que é o primeiro problema, pessoal? O primeiro problema é misturar a lógica com design. É uma prática de programação. Quando eu comecei a trabalhar com servlet, era horrível. Eu misturava a lógica com design. Lembram lá que eu tinha que criar aqui o do get, e aí através de um print writer eu precisava escrever todo o HTML com alt println, alt println, alt println, e aí verificar o parâmetro que estava vindo lá em cima e fazer uma comparação para saber onde é que eu ia jogar a informação, tudo num único arquivo. Era uma bagunça danada. Tá? Só que aí veio o JSP, resolveu uma parte dos meus problemas. Por quê? Porque eu não tinha que ficar mais comparando se o parâmetro que está vindo lá é um valor X, é para uma página, ou mostra um conteúdo. Não precisava mais, porque cada arquivo JSP era uma coisa, era um conteúdo, então eu só bastava que eu chamasse na URL esse arquivo e pronto, estava resolvido o meu problema. Só que ainda, pessoal, não estava totalmente resolvido. Por quê? Porque eu misturava design com lógica de programação. Por mais que ficava mais simples, eu acabava tendo que misturar minhas tags JSP, que em um primeiro momento, quando surgiu lá o desenvolvimento web e surgiu o JSP comparado ao servlet, era maravilha. Era a solução dos nossos problemas. Mas depois a coisa foi evoluindo e a coisa ficando muito complicada. Não é mais interessante, é quase que impossível dar manutenção numa aplicação assim. Se é uma aplicação grande, se é uma aplicação que você trabalha em equipe, é impossível. É muito complicado. Tá? Vai chegar um momento que não vai ter mais o que fazer, para onde ir. Vai mudar o layout da aplicação depois, é horrível. Tá? Obviamente que existem os templates para isso, mas ainda assim não é o ideal total, tá? Porque ainda vai ter outros problemas. Então, qual que era o problema? Por que usar o Spring? Primeiro, a gente era difícil de mudar e manter, propensão a erros, mais difícil de reutilizar. Era muito difícil de fazer uma reutilização de código usando esse cara aqui. Então, aqui está um exemplo mais grande do que eu estava mostrando para vocês. Esse é o padrão básico de web no Java, né? Então, a solução seria o Spring MVC. Por quê? Primeiro, pessoal, existem outros frameworks, tá, que você pode estar utilizando para solucionar esses problemas. No meu ponto de vista, o Spring é muito mais complexo, não só no meu ponto de vista, no ponto de vista de diversos desenvolvedores, no ponto de vista de empresas, né? Se você abrir hoje vagas de emprego, por exemplo, que querendo ou não, acaba sendo o objetivo, né? Você tem que estar. As vagas de emprego geralmente mostram o que o mercado utiliza, então você tem que estar adequado ao mercado. O Spring MVC é a solução? Sim ou não? O que acontece? A solução não é o Spring MVC, a solução para resolver muitos desses problemas que eu citei ali anteriormente, do Java, do Servlet, JSP, a solução seria o quê? Um modelo MVC. O que é o MVC? Model View Controller. Spring é uma coisa, MVC é outra. A gente tem o Spring MVC, que basicamente é o que o Spring implementa o padrão MVC. O MVC é um padrão, independente se é Spring ou não. Você vai encontrar o MVC em qualquer linguagem de programação web. Você pode encontrar o MVC no PHP, você pode encontrar o MVC no ASP.NET, você pode encontrar o MVC em Ruby on Rails, tá? Você pode encontrar o MVC em Python, enfim, você vai encontrar MVC em qualquer tipo de linguagem, tá? Como é que funciona o MVC para quem não sabe? Basicamente, tá? O MVC nada mais é do que Model View Controller, por isso que a sigla é MVC. Basicamente, pessoal, quando você trabalha com o MVC, você faz uma separação de responsabilidades, tá? Você separa a regra de negócio da lógica de programação, separa o design e assim por diante. Já vou mostrar mais sobre isso. Então, o MVC divide uma aplicação em três partes: Model, View, Controller. A Model, basicamente, é o domínio do nosso objeto, pessoal. Basicamente, é o nosso modelo, tá? Para quem já viu anteriormente os cursos anteriores, como o curso de Hibernate, viu que a gente tinha lá o nosso model, que seria basicamente lembra do DAO? Tá? O DAO basicamente seria aqui o nosso model, onde a gente vai fazer a persistência de dados, onde a gente vai ter o modelo de objeto. Tá? E a view seria o nosso template code, o nosso markup, ou seja, o nosso HTML, por exemplo. E o controle seria a nossa presentation logic, action class, ou seja, seria ações. Tá? Tudo passa pelo controle, o controle vai chamar a model e vai chamar a view, e assim por diante. O MVC, pessoal, possibilita a separação em baixo acoplamento. O que significa isso? Que cada arquivo tem uma responsabilidade.
Diferente quando eu trabalho com JSP ou quando eu trabalho com Servlet, que tudo fica misturado, acesso a dados, regras de negócio, perdão, validações, tá? HTML, design, fica tudo misturado. No MVC as coisas ficam separadas, tá? Isso faz com que eu possa dividir a programação, tá, entre programadores e designers. É muito mais fácil trabalhar em equipe. E mesmo que eu não venha trabalhar em equipe, por exemplo, se eu vou fazer um projeto falando mais para o pessoal que é freelancer, por exemplo, imagina que você tem que dar manutenção num design depois. Ah, quero mudar o layout agora. É muito mais complicado quando não se usa um padrão. Facilita muito nos testes unitários, mais fácil de entender, alterar, eliminar. Tá? Se você faz um sistema muito acoplado, é muito comum você eliminar uma coisa e gerar erro em tudo. É muito difícil isso acontecer com o MVC, porque as coisas são muito independentes. Aqui tem uma imagem que eu vou explicar um pouco melhor o MVC. Não expliquei nessa imagem aqui, porque essa aqui é um pouco mais imagem mesmo. Tá? Eu não traduzi essa foto aqui porque eu achei uma foto bem interessante, fácil de entender. E eu acho muito importante você ter o conhecimento do inglês técnico, tá? Para trabalhar com programação. Então, deixei como estava aqui. Como é que funciona o MVC, pessoal? Basicamente, no MVC, tá, você vai fazer a requisição de URLs. Tá? Esquecendo de ser Java ou não, você faz uma requisição de uma URL, essa URL é uma view, tá? Essa view ela vai ter que chamar uma ação que está dentro de um controller, e esse controller pode ou não ter que trabalhar com a model e aí retornar essas informações para a view. Então, nesse exemplo aqui, quando a gente trabalha com MVC, eu tenho aqui, tá, a minha URL que pode ser requisitada para um controle de classe, que poderia ser implementa uma servlet, tá? E com isso ele vai fazer o que? Vai carregar a model, tá? Então vejam que, primeiramente, o meu cliente, tá, faz uma requisição que vai para o controller, que pode ser chamado para a model. Imagine que, por exemplo, eu solicitei a listagem de clientes. Então, o cliente aqui, que seria o navegador, solicitou a informação, ele solicita isso para o controle. O controle verifica se necessita da model. Para que necessita da model? Para trabalhar, por exemplo, com um banco de dados. Vai lá e busca as informações no banco. Feito isso, ele volta aqui, vai renderizar isso dentro da view, tá? Então a página vai exibir, certo? E aí o browser então exibe aqui a saída. Basicamente é isso. Complicado agora? Talvez um pouco. Tá? Lembro que no próprio site, pessoal, aí no portal, tem aulas mais complexas falando um pouco do padrão MVC. Tá? A ideia aqui não é ir tanto ao padrão MVC em si, porque o padrão MVC a gente pode estar utilizando de diversas maneiras. Resumindo, por que eu vou usar Spring então, pessoal? Principalmente pelo modelo MVC. Principalmente porque eu sou obrigado a trabalhar seguindo o padrão MVC no Spring. Eu não posso desenvolver de outra forma. Além disso, quando eu utilizo o Spring, é muito mais fácil trabalhar com MVC. Antes de existir frameworks, e até quando existia frameworks, e ainda existem empresas, obviamente, que por algum motivo têm já suas aplicações, não quero alterar, os programadores criavam seus próprios frameworks, digamos assim, que implementavam o padrão MVC, criavam suas servlets, faziam chamadas de arquivos, enfim, tu vai lá e faz o teu framework e funciona perfeitamente. Só que não é tão robusto como ter uma biblioteca como o Spring, porque o Spring, pessoal, não é só implementar o MVC. Vocês vão ver ao longo da formação a facilidade que é de criar as aplicações web, a facilidade que é de trabalhar com bancos de dados, a facilidade que é de trabalhar com os templates, a facilidade que é de trabalhar com autenticação, de trabalhar com cache na aplicação, enfim, vocês vão ter uma infinita gama de opções utilizando o Spring MVC. Não é só o MVC em si. Considero que o MVC seja a base. Tá? O mais importante desse curso, nesse momento, primeiros passos, e dessa aula, é você entender por que você está aprendendo Spring MVC. Você talvez esteja aprendendo Spring MVC agora porque viu na internet que era bom, porque quer conhecer, porque o teu professor da faculdade te pediu que você fizesse algum TCC ou fizesse algum tema sobre isso, ou porque viu uma vaga de emprego. Só que muito mais do que isso é você entender por que você está entrando dentro do Spring MVC, é entender o real ganho que você vai ter usando o Spring MVC.
Certo, pessoal? Eu tenho certeza que você vai aprender Spring MVC, vai aprender MVC e vai saindo desse curso aqui com um projeto em Spring MVC. Certo, pessoal? Esse primeiro curso de Spring é os primeiros passos com Spring. Você vai aprender a criar o projeto, a instalar, configurar o ambiente, criar os primeiros exemplos. No segundo curso, você vai trabalhar com um banco de dados no Spring. Tá? No terceiro curso, você vai estar trabalhando com a parte de autenticação e assim por diante, seguindo a formação com Spring MVC. Certo? Pergunto, e o JCF? Posso usar o Spring MVC com o JCF? Pessoal, são coisas distintas, tá? Ou você usa o JCF ou você vai usar o Spring MVC. Não faz sentido, tá? Um dos grandes problemas do JCF é o seguinte, é a dificuldade que você tem de controlar o código HTML, por exemplo, que vai ser exibido na página. O JCF, ele é muito mais, na minha opinião, para facilitar em trabalhar com componentes web. É muito mais fácil para criar uma aplicação que é similar a uma aplicação desktop, por exemplo. Tá? Com o Spring MVC, eu considero ele muito mais web do que o JCF. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Beleza? Esses aqui são dois links que você pode estar utilizando. O último é o Spring.io, que é a página principal, o site oficial do Spring. E outros são projetos adicionais que você encontra no Spring MVC. Certo? A gente dá sequência na próxima aula, onde a gente vai estar configurando o ambiente. Lá na terceira aula, a gente já começa com o nosso famoso Hello World utilizando o Spring MVC. Ok? Um grande abraço e até a próxima.